Ele exercia um poderoso reinado até ser traído por alguém inesperado. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Acreditou que era o fim, mas renasceu em um mundo onde a magia é realidade. Agora, na forma de um bebê, planeja utilizar todo o seu conhecimento para alcançar o topo. Nosso protagonista, denominado Grey, não dava crédito àquela tola lenda que dizia que, ao encarar a morte de perto, seria possível vislumbrar a luz no fim do túnel, até que ele mesmo vivenciou tal experiência. Em um dia como qualquer outro, enquanto observava a cidade do alto, pois afinal, ele era um rei, Grey sentiu-se excessivamente cansado e decidiu descansar. O fato é que ele jamais voltou a despertar. Alguém o assassinara, porém ele não tinha ideia de quem poderia ser qualquer pessoa. A verdade é que possuía inúmeros inimigos, mas isso já não importava, pois agora estava vivendo a própria experiência daquela famosa luz no fim do túnel. E a primeira coisa que percebeu ao chegar à luz foi que estava renascendo como um pequeno bebê chamado Arthur. Seus pais eram aquelas duas almas benevolentes e a doce e bondosa mãe, chamada Alice, que assumia o leme da família, e o confiável e carismático pai, Reynolds, embora por vezes agisse de forma infantil. O protagonista sentiu gratidão por ter nascido em uma família adorável, mas ao mesmo tempo enfrentou sofrimentos que nem mesmo aos seus inimigos desejaria. Incapaz de controlar livremente os próprios membros, sem o domínio dos resíduos tóxicos e com um corpo frágil que não suportava sequer um arranhão. Antes de prosseguir, cabe esclarecer que o nome anterior do nosso protagonista era Grey, mas nessa nova vida ele passou a ser chamado de Arthur, então a partir de agora o denominaremos assim. Arthur possuía tantas perguntas acerca do local onde nascerá, mas sabia que as pessoas ao seu redor falavam a mesma língua que ele. Era algo diferente, porém o estranho era que todos usavam armaduras, portavam armas e os edifícios tinham um ar antigo, levando-o a pensar que talvez tivesse nascido em algum momento do passado. No entanto, sua teoria se desmoronou quando presenciou sua mãe curando suas feridas por meio da magia. Sim, ele nasceu em um outro mundo, onde a magia é uma realidade. Em sua vida anterior, fora um rei poderoso, liderando exércitos, vencendo guerras e até mesmo triunfando em duelos contra representantes de todos os países. No entanto, jamais sentirá tanto orgulho de si mesmo como naquele momento em que estava apenas aprendendo a engatinhar. Arthur precisava descobrir mais sobre o mundo em que agora habitava, e assim que aprendeu a engatinhar, passou a se esgueirar durante a noite até a biblioteca de seu pai. Descobriu estar em um continente chamado de Catem, composto por 3 grandiosos reinos: Belenoir, governado por elfos e localizado nas profundezas das florestas; Udar, governado por anões e situado debaixo da terra; e Sapin, um reino humano, o mais populoso dos 3. Nesse mundo, o sistema monárquico é diferente do mundo de Arthur, pois o título de rei é herdado. Arthur também percebeu que esse mundo era subdesenvolvido tecnologicamente, devido à existência da magia. Em sua vida anterior, havia uma força interna chamada Ki, que após intensos treinamentos permitia fortalecer corpos e armas. Nesse novo mundo, existe uma força similar denominada Mana, porém diferentemente do Ki, não se restringe apenas ao aspecto interno, mas também permeia o ambiente ao redor. As formas mais comuns de utilização da Mana são a energização e a conjuração. Os fortalecedores utilizam sua Mana para aprimorar seus corpos, adquirindo grande força, defesa e agilidade, porém sua fraqueza reside na limitação do alcance. Já os feiticeiros lançam sua mana para fora, podendo manipular o ambiente, mas necessitam complementar seu próprio núcleo com mana externa para conjurar um feitiço. Normalmente, os feiticeiros têm afinidade com um dos 4 elementos, porém existem aqueles capazes de conjurar diferentes feitiços, conhecidos como desviadores. Um bom exemplo disso é a mãe de Arthur, que possui habilidades de cura através da magia. É importante notar que a habilidade de usar magia é algo genético neste mundo. Apenas uma em cada 100 crianças nasce com a capacidade de manipular a magia, e o primeiro sinal disso ocorre durante a puberdade ou no final da adolescência, quando o núcleo de mana é revelado. Para Arthur, tudo isso parecia semelhante ao núcleo de Ki em seu mundo anterior. A diferença é que, em seu mundo, as crianças eram treinadas para reunir os fragmentos de Ki interno e formar o círculo completo, enquanto aqui eles deixavam isso acontecer naturalmente. Arthur se perguntava se ele poderia fazer o mesmo com o núcleo de mana. Fechava os olhos, concentrava-se e conseguia ver os pequenos fragmentos de mana dentro de si. Assim como no seu mundo anterior, ele começava a reunir esses fragmentos para formar o núcleo. No entanto, suas tentativas sempre eram interrompidas quando sua mãe notava. 2 anos se passaram desde então. Sua mãe percebeu que seu filho era diferente dos demais. Ele adorava ir à cidade, não para comprar brinquedos ou doces, mas para entrar no arsenal. Também tinha o estranho hábito de se esgueirar até o estúdio sempre que podia. Sua mãe estava preocupada com que tipo de homem ele se tornaria no futuro.
Ela tinha que ser uma mãe rigorosa para evitar que ele se metesse em encrenca, já que não confiava em Reynolds, seu pai, que queria ensiná-lo a lutar mesmo quando ele mal conseguia engatinhar. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Arthur começou a observar seu pai e percebeu rapidamente que ele era um aprimorador. Carregar algumas pedras simples exigia 3 minutos de concentração. Seu pai costumava treinar no quintal e frequentemente causava confusão, como o momento em que arrancou uma árvore enorme. Sua mãe saiu para ver o que estava acontecendo, e Arthur aproveitou a distração para continuar seu treinamento. Durante esses 2 anos, ele havia progredido muito com seu núcleo e estava prestes a alcançar seu objetivo. Arthur agora entendia por que demorava até a adolescência para realizar esse feito, já que os fragmentos se uniam muito lentamente. No entanto, Arthur forçou o processo e conseguiu fazê-lo em apenas 2 anos. Um dia, a casa toda explodiu. Reynolds protegeu sua esposa rapidamente, mas ela só conseguia pensar em seu filho, que ainda estava dentro da casa. Reynolds correu o mais rápido que pôde e, ao passar pelos escombros, não conseguia acreditar no que viu. Uma Alice preocupada se aproximou para ver o que estava acontecendo e também ficou impressionada ao ver o despertar de seu filho de 2 anos. Arthur sentiu-se incrível, seu corpo não parecia mais fraco como antes, mas então ele percebeu que a casa inteira havia sido destruída. A partir desse momento, muitas coisas mudaram. Sua mãe começou a ensiná-lo a ler e escrever. Seu pai lhe ensinou os fundamentos da magia e também treinamento físico, apesar das dificuldades devido às limitações de seu corpo. Aos 3 anos, seu pai presenteou-o com uma espada de madeira e começou o treinamento de combate físico. Arthur tinha que treinar todos os dias e não podia fazer o que queria até completar suas sessões. Ele não se interessava por jogar videogame ou ler mangá, mas sim por continuar estudando. Neste mundo, o nível de força é medido pela cor do núcleo de mana. Começa como preto, devido ao sangue e outras impurezas misturadas quando o núcleo se forma. Conforme as impurezas são filtradas, o núcleo se torna mais puro. A sequência de cores é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e o mais poderoso de todos, branco. Cada cor tem 3 fases, escura, sólida e clara. Para progredir de vermelho para laranja, por exemplo, a pessoa deve passar pelas fases de vermelho escuro, vermelho sólido e vermelho claro. Seu filho era um prodígio excepcional, e seu pai achava que ele estava limitando seu potencial ao ensiná-lo sozinho, em vez de levá-lo a um mentor adequado. Ele compartilha essa ideia com sua esposa, sugerindo que é hora de mandar Arthur para a grande cidade de Shirus. Alice discorda completamente, pois seu filho tem apenas 4 anos, e ela não planeja enviá-lo sozinho para outra cidade. No entanto, Arthur tem uma ideia e eles poderiam morar juntos na cidade. Eles ficam surpresos por não terem pensado nisso antes, e assim decidem partir no dia seguinte, aproveitando que seus velhos amigos, os chifres gêmeos, também estarão viajando para Shirus. Finalmente, Arthur pode deixar aquela pequena e tranquila cidade. No dia seguinte, um orgulhoso Reynolds apresenta seu adorável filho aos amigos Vadan Krenz, um especialista em lanças, Angela Rosa, uma especialista em magia do vento, Durden Walker, um gigante especializado em magia da terra, e Jasmine Flamesforte, uma especialista em adagas duplas, semelhante a Akame. Eles também conhecem Elenchard, uma especialista em arco e flecha mágico. Agora, a jornada começa. A estrada para a cidade de Shirus é longa e perigosa, por isso é prudente viajar com companhia. Durante as noites, os garotos se protegem dos animais selvagens enquanto caçam para obter comida. Ellen sente curiosidade em relação a Arthur e começa a conversar com ele, ficando maravilhada com suas grandes conquistas em tenra idade. Adam parece estar com ciúmes e pede a Reynolds para treinar um pouco com seu filho. Reynolds concorda, mas adverte para ter cuidado. No entanto, o pobre Arthur acaba sendo sequestrado. Arthur tenta transmitir a seu pai para resgatá-lo com os olhos, mas seu pai não percebe. Diante da situação, ele não tem escolha senão lutar. Usando seu conhecimento anterior, assume uma postura de combate e ataca imediatamente o ruivo, surpreendendo Ada. No entanto, Arthur desaparece de repente, posiciona-se por trás de Ada e o ataca novamente. Mas o pequeno Arthur erra e perde o equilíbrio, continuando a batalha. Apesar de um movimento de esquiva extravagante, Arthur corre em direção ao oponente para derrubá-lo. Uma vez no chão, ele salta para desferir o golpe final, mas Ada estava esperando por ele e o acerta com um chute inesperado. Agora é Arthur quem está no chão. O ruivo se aproxima e ataca com toda a sua força, mas Arthur consegue bloquear, embora sofra devido à sua condição física frágil. O gigante interrompe a luta e repreende o ruivo por exagerar, mas o ruivo zomba, questionando que tipo de treinamento cruel Reynolds fez com o pobre menino para torná-lo um monstro. Reynolds nega ter ensinado isso a ele, e Arthur mente dizendo que aprendeu com seu pai e lendo alguns livros, despertando o interesse dos outros em aprender seus movimentos e técnicas. Muitos dias se passaram desde o início de sua jornada, e o treinamento que ele estava dando a Ellen, Ada e seu pai estava progredindo bem.
No entanto, Jasmine foi quem mais avançou, aprendendo várias técnicas com Arthur, incluindo seu estilo peculiar de corrida. A relação entre Arthur e Jasmine estava se fortalecendo, e ela até lhe presenteou no seu aniversário, que ocorreu durante a viagem. No caminho, Arthur era perseguido por Jasmine, que queria absorver todo o seu conhecimento. Eles são atacados por bandidos, mas Angela protege a carruagem com sua magia do vento. Agora, todos estão bravos e se preparam para contra-atacar. O problema é que estão completamente cercados por bandidos que planejam roubar tudo o que tem e sequestrar mulheres e crianças para vendê-las. Arthur fica furioso, mas sua mãe não o deixa sair, pois ele é apenas uma criança. Por outro lado, seu pai começa a lutar contra os bandidos como se fosse um esporte, embora quase seja derrotado. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Ellen o salva no último momento, e Jasmine e Adam também lutam bravamente contra os bandidos. No entanto, Jasmine enfrenta uma adversária difícil, uma maga que luta com um chicote. Sendo uma usuária de adagas, a Diff. Herança de alcance está contra ela. Arthur começa a pensar em uma maneira de ajudá-la quando seu pai é ferido pelo líder dos bandidos. Ele apressa sua mãe para ir curá-lo, mas estranhamente ela não consegue usar seus poderes como antes. Reynolds tranquiliza Arthur, dizendo que os ferimentos não são fatais. Ele instrui o filho a proteger a mãe e fugir assim que ela terminar o feitiço, pois ele tem força suficiente para derrotar o líder dos bandidos, mas não pode fazer isso se tiver que se preocupar com os dois. No entanto, Arthur se recusa a escapar e diz a seu pai que ele pode lutar e que ele sabe disso. Ele decide ficar e apoiá-los. Seu pai revela que a razão pela qual ele quer que Arthur proteja a mãe é porque ela está grávida. Agora, Arthur finalmente entendeu o motivo por trás do comportamento de sua mãe durante toda a jornada, e ele aceita sua missão sem dúvidas. Logo ficou claro para o inimigo que Alice era uma curandeira, então seu líder ordenou que ela não fugisse. Arthur e sua mãe começaram a correr juntos, enquanto um dos bandidos tentou atacá-la, mas Adam impediu para que pudessem continuar avançando. O arqueiro disparou flechas em sua direção, mas Arthur conseguiu parar uma delas, perdendo sua espada no processo. O arqueiro ficou incrédulo ao ver alguém conseguindo deter seu ataque. No entanto, ele conseguiu acertá-lo com uma flecha, e Arthur e sua mãe continuaram correndo. Durante a fuga, Arthur percebeu algo estranho. Os bandidos deveriam ter 4 magos, mas ele só conseguia ver 3 deles. Onde estaria o último? Ao chegarem ao topo da montanha, Arthur avistou um dobrador de água, o responsável por lançar um feitiço sobre eles. Arthur sabia que poderia impedir o ataque usando mana, mas sua mãe não seria rápida o suficiente para fazê-lo. Em um ato de sacrifício, Arthur decidiu se lançar para salvar sua mãe. Antes de ser atingido, ele amarrou um fio de mana em sua faca e conseguiu pegar o conjurador que os atacou. O bandido tentou se segurar em uma pedra para evitar a queda, mas falhou. O gigante tentou salvá-los usando sua pedra mágica, mas não conseguiu alcançá-los. Arthur sentiu-se aliviado ao saber que todos estariam bem, mas também ficou triste porque queria ser um irmão mais velho. Enquanto caía, flashes de sua vida passada surgiram em sua mente. Seu antigo mundo estava cheio de problemas, com baixa taxa de natalidade e recursos limitados. Guerras deram lugar ao luto e os vereadores governavam o país, controlando tanto a política quanto a economia. Arthur se cansou disso e decidiu abandonar o trono, dedicando sua vida para se tornar mais forte. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Mas por quê? No fim das contas, ele era apenas um órfão que perdeu tudo o que amava, e se tivesse a oportunidade, daria tudo para voltar para Asper e estar com todos novamente. No entanto, isso parecia impossível. Era o fim, ou talvez não, já que, de alguma forma estranha, Arthur conseguiu sobreviver. O bandido não teve tanta sorte. Ferido e sem saber onde estava, ele conseguiu se alimentar um pouco e beber água antes de fechar os olhos e descansar. Ao acordar, sentiu-se melhor e conseguiu se levantar. Ele pegou o que ainda funcionava ao seu redor e, ao observar o que havia acontecido, não conseguia acreditar que havia sobrevivido a uma queda daquela magnitude. Sem saber quanto tempo havia se passado. Ele finalmente chegou ao local adequado, a voz o acolheu, Arthur ficou confuso e cumprimentou a montanha imponente, mas a voz afirmou que ela não era apenas um monte de rochas. Arthur adentrou a caverna e, após uma queda, finalmente encontrou sua salvadora, uma figura imponente chamada Pecas. A figura se aproximou dele, e Arthur não pôde deixar de sentir medo, retrocedendo instintivamente. No entanto, a Pecas estava determinada a curá-lo e mencionou a criação de um portal dimensional para enviá-lo de volta para casa. Embora levasse algum tempo para ser concluído, durante esse período ele poderia se alimentar das plantas e especiarias que ela tinha à disposição. Embora sua aparência fosse assustadora, ela era, na verdade, gentil. Curioso, Arthur perguntou o nome dela.
Ela se chamava Sylvia, e a partir desse momento ele não conseguiu mais parar de fazer perguntas, todas as quais ela respondia prontamente. Onde eles estavam? Estavam em uma pequena área entre a clareira das feras e a floresta, um lugar desconhecido para muitos devido à proteção dela. Por que ela estava sozinha? Sylvia estava sozinha porque não tinha ninguém para ficar com ela. Ela tinha muitos inimigos que a perseguiam, e durante sua última batalha, enquanto ela fugia, ficou gravemente ferida. Por fim, Arthur questionou por que ela o havia salvado. Sinceramente, ela não sabia ao certo, talvez tenha sido comovida pelo seu sacrifício e bravura, ou simplesmente porque ela se sentia solitária. Agora ela estava se recuperando e iria cuidar de sua ferida para que pudesse começar a trabalhar no portal no dia seguinte. Enquanto o relacionamento entre eles se fortalecia, quando Sylvia não estava ocupada com o portal, eles compartilhavam refeições, brincavam ou simplesmente conversavam. Apesar de sua aparência demoníaca, Sylvia era gentil e carinhosa. No entanto, quando Arthur expressou seu ódio pelos bandidos e o desejo de matá-los, Sylvia o repreendeu, lembrando de que ele não deveria permitir que pensamentos de ódio e vingança dominassem sua mente, pois isso arruinaria sua vida. Horas se transformaram em dias, e dias se transformaram em semanas. A ferida de Sylvia parecia piorar com o tempo, mas ela o tranquilizou, dizendo que era normal e que costumava infectar-se. Isso era comum para os humanos quando atingiam os 12 ou 13 anos. Arthur, cheio de orgulho, mencionou que era um gênio, e Sylvia sugeriu que talvez ele pudesse aprender algo com aquilo. Era como absorver mana enquanto se movia, algo que as feras aprendiam naturalmente, mas que os humanos levavam mais tempo para despertar e compreender. No entanto, isso não se aplicava a Arthur, e talvez ele também pudesse aprender. Animado, ele começou a praticar, mas logo percebeu que era mais difícil do que imaginava. Com o tempo. Porém, ele finalmente conseguiu. O problema era que, quando ele se preparava para contar a Sylvia, ela caiu no chão em uma poça de sangue. Arthur correu imediatamente para ajudá-la, incapaz de entender por que a ferida dela piorara tanto. Foi então que ele olhou para o portal e percebeu a verdade: Bella estava se sacrificando para criar o portal. Sylvia o pediu para se acalmar, para parar de chorar. Eles tiveram pouco tempo juntos, e não havia sentido em perder tempo se culpando. No entanto, Arthur não conseguia aceitar a situação. Ele mencionou que ela estava morrendo por tê-lo ajudado, mas Sylvia afirmou que, na verdade, ele estava fazendo um favor a ela. Agora ela poderia deixar aquela caverna mais rapidamente. Nesse momento, ela revelou sua verdadeira forma, um dragão. Arthur ficou sem palavras diante dessa revelação. Embora Arthur tivesse muitas perguntas, o tempo era curto. Sylvia pegou o que parecia ser um ovo e o entregou a ele, juntamente com uma pena que ele deveria usar para esconder sua aura. Em seguida, ela tocou o peito de Arthur, deixando algumas marcas em suas mãos. Sylvia explicou que, no momento certo, tudo seria revelado. O portal estava pronto, mas ela não tinha tempo para levá-lo diretamente para sua casa. No entanto, ela pediu que ele fosse para um lugar com humanos por perto. De repente, destroços começaram a cair, e uma voz sombria ressoou. Outra P.E.K.K.A havia aparecido para levar Sylvia, mas ela lançou um feitiço que parecia parar o tempo. Ela pediu desculpas a Arthur, pois havia prolongado o tempo de criação do portal para passar mais tempo com ele. Como último pedido, ela pediu que ele ligasse para sua avó. Entre lágrimas, Arthur pediu que ela não se preocupasse, pois já tinha aproveitado o tempo suficiente. Era necessário partir, já que o tempo havia sido interrompido para que eles pudessem escapar. Ele não se importava com o passado. Sylvia insistiu que ele deveria fazer isso e o empurrou em direção ao portal. Enquanto se afastava e observava Sylvia ficar para trás, Arthur chamou sua avó. Em meio à tristeza, ela agradeceu por tudo. Arthur encontrou-se em um local desconhecido, sentindo-se desanimado e melancólico pelos 4 meses que passou com Sylvia. No entanto, ele ouviu um movimento e se levantou, esperançoso de que fosse ela. Para sua decepção, era apenas uma mensagem dela. Sylvia disse que ele não estava pronto para a verdade, já que seu corpo de criança e seu núcleo escuro não eram fortes o suficiente. Antes de morrer, ela deixou um presente para ele e disse que seu futuro como mago dependeria de como ele usasse seu domingo. Mesmo que Arthur não se importasse, ele desejava que ela estivesse viva. Sylvia podia compreender as emoções de Arthur, a dor, a raiva, a culpa. Ela o lembrou de que ele tinha uma família para cuidar e um propósito a cumprir. Seu único pedido era que ele se tornasse um homem do qual ela e seus pais se orgulhariam. No último momento, ela disse adeus, chamando-o de Rei Grey. Arthur ficou cheio de perguntas, perguntando-se desde quando ela sabia sobre sua identidade e como ela sabia. No entanto, ele não receberia respostas. Decidindo explorar a floresta para descobrir onde estava, Arthur subiu em uma árvore e percebeu que estava na floresta de Elshire. Ele não entendia por que estava lá, já que Sylvia prometeu enviá-lo para perto dos humanos.
Então ele ouviu um grito e correu em direção a ele, esperando encontrar humanos. No entanto, descobriu que eram traficantes de escravos, capturando uma elfa valiosa no mercado. Isso enfureceu Arthur, e ele seguiu os traficantes, esperando uma oportunidade para agir. A noite chegou, e Arthur viu sua chance. Ele distraiu os lobos mágicos usando uma semente e criou uma faca mágica usando sua mana. Com ela, ele matou um dos sequestradores e agradeceu pela arma. Quando outro sequestrador saiu para verificar, Arthur o nocauteou silenciosamente. Porém, a elfa começou a gritar, alertando os outros dois. Um dos traficantes tentou atacar Arthur, mas ele conseguiu derrotá-lo facilmente. O último traficante ficou animado ao descobrir que Arthur também era um mago e achou que poderia ganhar mais dinheiro com ele. No entanto, Arthur usou sua magia para criar uma explosão e atacá-lo. Agora, o traficante estava furioso e decidido a matar Arthur. Mas antes que pudesse começar, Arthur o espancou. O último bandido implora perdão a ele, mas Arthur não tem piedade de pessoas como ele. Foi difícil, mas ele finalmente conseguiu. Agora, ele se aproxima da criança com um sorriso no rosto e a liberta, mesmo mantendo os olhos dela vendados durante todo o caminho. Ele não queria que uma criança visse toda aquela cena terrível. Depois de uma longa caminhada, eles chegam a um lugar seguro e Arthur remove a venda. A menina se emociona e agradece por tudo. Arthur diz que precisa voltar para casa e que os bandidos não vão mais persegui-la. Supõe-se que os elfos estejam seguros naquela floresta, mas a menina diz que não é bem assim. Ela revela que as feras sempre os assustam. Arthur desiste e acaba aceitando acompanhar a menina, mesmo sem saber onde ela mora. Por um momento, Arthur deixa a menina sozinha enquanto procura suprimentos para a jornada. Ele volta para a carruagem do bandido e leva tudo o que pode ser útil. Como eles não sabem por quanto tempo vão viajar, ele quer levar o máximo possível. A carruagem está arruinada, então eles não podem usá-la, e montar os lobos não é uma opção viável. Arthur liberta os lobos e encontra algumas roupas para a garota. Juntos, eles começam a caminhar na direção que ela marcou. Enquanto caminham, eles se conhecem melhor. O nome dela é Tessia Eralite, uma garota sorridente, curiosa e gentil, mas acima de tudo, uma chorona. Durante a noite, Arthur pede a ela para dormir enquanto ele fica vigiando, mas ele queria um momento sozinho para descobrir a vontade de Sylvia. No entanto, a criança insiste que ele durma com ela. Ela diz que nunca dividiria a cama com um menino, mas promete não contar a ninguém. Arthur diz para ela não se preocupar, que ele está bem, mas ela insiste que as feras seriam atraídas por um garoto sozinho. Ela diz que é para a segurança dele, mas a verdade é que ela está com medo, e agora que ele está lá, ela finalmente pode descansar um pouco. Eles continuam seu caminho por alguns dias. Embora voltar para sua família seja algo que preocupa Arthur, o que mais o incomoda durante a jornada são as fortes e repentinas dores que passam pelo seu núcleo de mana. No entanto, ele tenta escondê-las de Tessia para que ela não se preocupe. Eles dormem juntos, passeiam juntos, caçam juntos, mesmo que ela não queira. Aos poucos, a elfa parece conhecer cada vez mais o lugar. Finalmente, após uma longa viagem, eles chegam a um local que Arthur só pode ver como árvores, arbustos e muita grama alta. Tessia toca algumas árvores e uma entrada mágica aparece. Eles entram no portal e, de repente, chegam a um lugar incrível. Um grupo de homens ajoelhados aparece imediatamente para dar as boas-vindas à princesa. Arthur não pode acreditar no que ouve, mas o rei e a rainha Elenoir aparecem, aliviados por finalmente encontrarem sua filha. Ao lado deles está Virion Eralite, um homem presente em todos os livros de história, o antigo rei de Elenoir que liderou a última guerra contra os humanos do Reino Sapien. Arthur dá um empurrãozinho em Tessia e fica feliz ao presenciar esse comovente reencontro. O rei agradece a Arthur por ajudá-los e o convida para um banquete como sinal de gratidão. Embora suas palavras sejam gentis, seus olhos mostram que é uma ordem, não uma oferta. Arthur aceita e todos ficam surpresos quando Tessia segura sua mão e, com um grande sorriso, diz que tem tantas coisas para mostrar a ele. Quando ele descobre que ela é uma princesa, ele pensa que ela viverá em um grande castelo, mas a verdade é ainda maior do que ele imaginava.
A rainha pede aos servos que deixem seu convidado confortável, mas Arthur se recusa. Primeiro, ele quer explicar o que aconteceu para que levem a situação a sério e não o vejam apenas como uma criança. Ele se apresenta educadamente e, em seguida, começa a explicar tudo, embora não conte toda a verdade, como o fato de ter sido levado por um dragão. Ele relata que estava com sua família e que foram separados por causa de alguns bandidos. O rei fica furioso ao descobrir que traficantes de escravos estão envolvidos em tudo isso, mostrando sua indignação contra esses humanos miseráveis. Arthur diz que o tráfico é um modo de vida, não uma raça inteira. Os soldados começam a preparar suas armas, mas o velho rei os impede e faz uma pergunta: como é possível que uma criança possa resgatá-la? Ele negociou com eles? Ele pediu misericórdia? Arthur responde que não, mesmo sendo apenas uma criança, ele também é um mago. Ele se livrou dos bandidos e a resgatou. Um dos soldados fica bravo ao ouvir essas mentiras, mas o velho rei o coloca em seu lugar com um olhar. Arthur diz que não se importa se eles acreditam nele ou não, pois a princesa estava sã e salva. Agora, sua única preocupação é voltar para sua família. Tessia não quer que ele vá embora, mas Arthur explica que, devido à história entre seus reinos, um humano não deveria ficar por muito tempo. Sua prioridade é saber se sua família está bem. O rei afirma que não importa o que aconteceu no passado. A verdade é que Arthur resgatou a filha deles e até se preocupou em trazê-la de volta. Portanto, ele merece uma recompensa. Infelizmente, o portal que leva ao reino humano só pode ser usado uma vez a cada 7 anos, durante o ápice das 3 raças, e ainda faltam 5 anos até a reabertura. No entanto, eles não têm problemas em enviar um grupo de guardas para escoltá-lo de volta para casa em segurança. Sua escolta estará pronta amanhã. Por enquanto, eles pedem que ele fique confortável e descanse. Arthur decide tomar um bom banho, mas tudo dá errado novamente quando as dores retornam. Tessia aparece em seu quarto e o cumprimenta com uma cabeçada. Ela fica chateada por ele ter tratado sua família com tanta frieza e estar indo embora tão cedo. Ela não quer que ele vá, pois ele é seu primeiro amigo. Ela começa a chorar, mas Arthur a anima e pede que ela mostre o castelo para ele. Tessia leva Arthur ao seu lugar favorito, um local lindo. No entanto, de repente, uma faca é atirada em direção à princesa. Arthur consegue pegá-la no ar e percebe de onde veio o ataque. Ele usa a faca contra o avô de Tessia, mas logo percebe que era uma faca falsa. O avô estava apenas testando-o. Ele afirma que o uso de mana de Arthur é medíocre, mas seus sentidos e reflexos são bons. Agora, o avô deseja ver como Arthur conseguiu derrotar os traficantes de escravos. Tessia pede ao avô para não incomodá-lo, mas o Sr. Virium diz que faz muito tempo que ele não encontra alguém interessante. Ele presenteia o garoto com uma espada de madeira e pede que ele mostre o que sabe fazer. Arthur imediatamente balança a espada em direção ao pescoço do avô, mas acerta apenas uma imagem residual. Mesmo assim, o avô fica assustado. Arthur corre novamente e consegue acertar outra imagem residual. O avô vai atrás dele e o atinge nas costas. No entanto, Arthur consegue se proteger e evita outro ataque. Ele é lançado ao ar, mas agarra sua espada novamente e usa magia de fogo. Ele se aproxima do avô, que desembainha sua espada novamente. Essa era a chance de Arthur. O velho ataca, e Arthur aproveita a oportunidade para passar por cima dele. Então, ele gira estupidamente no ar e percebe que o ataque foi poderoso o suficiente para acertá-lo. O avô não acredita que foi realmente atingido. Isso aconteceu por sua arrogância. Ele deseja um segundo round, mas Tessia diz que ele já intimidou o suficiente. Ela também pede ao avô que seja um pouco mais gentil. No entanto, o avô afirma que, se não tivesse sido gentil, ele teria sido intimidado. Arthur sente-se lisonjeado com seus pensamentos. Agora, o avô faz um pedido inesperado, que Arthur se torne seu discípulo. Arthur fica chocado com essa solicitação, mas diz que não pode ser possível. Um humano não pode viver no reino dos elfos.
Virion explica que, enquanto estiver sob sua proteção, ninguém ousaria expulsá-lo. Ele ressalta que Arthur é melhor do que muitas outras crianças, até mesmo adultos. Ele oferece ensinar coisas que nem os melhores mágicos humanos poderiam ensinar. Mesmo assim, Arthur se recusa. Tudo o que ele quer é se reunir com sua família e fazer com que saibam que ele está bem. No entanto, Virion propõe algo: se houver uma maneira de se comunicar com eles e fazer com que saibam que ele está bem, Arthur aceitaria? Arthur não teve a chance de responder quando seu avô mandou a neta ir dormir. No entanto, ele confessa que sentiu algo durante o combate e pergunta se seu núcleo de mana está doendo, o que causa dores cada vez mais fortes e frequentes. Arthur pede uma explicação sobre como ele sabe disso. O avô responde que é mais importante o fato de Arthur ter essas dores do que o motivo por trás delas. Ele explica que seres classificados como bestas são capazes de transmitir sua vontade para seus descendentes ou para alguém conectado a eles, especialmente bestas de classe A ou superiores. Ele não questiona como Arthur adquiriu essa vontade poderosa, mas destaca que, nesse ponto, o que está dentro dele está causando danos. Virion revela que sabe disso porque ele também possui uma vontade e é assim que se torna um domador de feras, um título obtido quando se consegue controlar a besta interna. Ele compreende que encontrar sua família é importante, mas é fundamental aprender a controlar seu poder, caso contrário, isso o destruirá internamente. No dia seguinte, Tessie acorda Arthur cedo, muito animada porque seu avô disse que ele poderia ficar, embora tudo dependa do que acontecer no dia de hoje. Kings expressou a opinião de que não seria uma boa ideia manter um humano como discípulo em seu reino, pois isso não seria bem visto. No entanto, o Sr. Virion afirma que não se importa e que gostou de Arthur. Até mesmo sua filha concordou com a decisão, então ele estaria sob a proteção e orientação deles. Ele também menciona que todos no reino deveriam ficar sabendo disso. Arthur fica feliz com essa notícia, percebendo que o velho é verdadeiramente responsável e está cuidando dele. Ele começa a desenvolver um vínculo com seu avô, ganhando rapidamente sua confiança, e fica impressionado com a forma como ele trata sua neta. O Sr. Virion agradece a Arthur por isso, mencionando que Tessie cresceu muito solitária como a única rainha. Durante toda a sua vida, ela foi magoada muitas vezes por pessoas e outras crianças que fingiam ser suas amigas, e nesses poucos dias ele a tinha visto sorrir mais do que em toda a sua vida. Foi por isso que ele estava agradecido. Eles finalmente chegam ao local, Virion grita e chuta a porta para fazer uma velhinha sair e ele a apresenta a ele. Era uma velha amiga, Rinia Darkassan, uma distratora especial que poderia ajudá-lo. A senhora era uma divina, sua magia permitia que ela bisbilhotasse a mente de Arthur. Havia tão pouco que ele pudesse esconder dela, embora esse garoto fosse especial porque tinha algo em seu passado que nem ela conseguia ver. Mas eles não estavam ali para isso, estavam ali para falar com os pais dele. Então ela o coloca na frente de um balde de água e o faz pensar neles o mais claramente possível. Quando Arthur cai, seus pais não conseguem segurá-lo. Ambos começam a chorar. Reynolds teve que levar um soco para trazê-lo de volta aos seus sentidos e Alice quase se suicidou. No final, eles conseguem chegar a Shirus, a uma linda casa que poderia ser a casa do amigo de Reynolds. Parece também que Reynolds conseguiu um bom emprego e juntos conseguiram enfrentar a dor de sua perda. Estavam melancólicos e tristes, mas ambos se apoiaram para acompanhar, até agora quando apenas ouvem a voz de seu filho dentro de suas cabeças. Arthur explica tudo o que aconteceu, que sobreviveu, que chegou ao reino dos elfos, que ele estava doente, mas precisava ser tratado e por isso ele deveria ficar por alguns anos. Mas o importante é que ele estava vivo e logo eles iriam estar juntos. Os dias cinzentos de seus pais acabaram, seu filho está vivo, Art está vivo. 3 anos se passaram assim. Naquela época, Tessie experimentou o despertar de seu núcleo. Ela agora completou 9 anos e Arthur está prestes a entrar em uma nova fase em seu treinamento. Mas, de repente, ele emite muita mana, desencadeando uma explosão e acaba inconsciente. Então ele tem que explicar a Virion que foi um dragão que lhe deu sua vontade, aprendendo assim que os dragões são bestas incomuns e as mais poderosas.
Mas essa não foi a única notícia que ele recebeu. Em 4 meses, ele poderá voltar para casa e, como se não bastasse, o objeto de Sylvia que ele havia deixado se quebra. Com cuidado, Arthur se aproxima para ver o que aconteceu. De repente, um pequeno olho é visto por uma abertura no ovo. Arthur nunca imaginou que fosse um ovo. Depois de quebrar totalmente, um pequeno dragão negro sai e morde Arthur. Mas, em vez de ficar com uma mordida, aparece um pequeno símbolo. De repente, ele começa a ouvir uma voz dentro de sua cabeça. É o pequeno dragão. Ainda confuso sobre o que está acontecendo, ele decide chamá-la de SYLV. Lea, em homenagem à sua mãe. Arthur cai em um sono profundo. De repente, um grito o acorda. É Tessia. Enquanto eles vão continuar o treinamento, o velho Virion fica assustado. Ele então diz a ele que seres como Sylvie só eclodem na frente de seus familiares e o avisa que, quando voltar para casa, deve mantê-la segura. Em seguida, eles seguem para a etapa final de seu treinamento. Os domadores de feras são capazes de usar as habilidades de mana exclusivas de uma fera. Isso tem 2 etapas. O primeiro estágio, o estágio de aquisição, é aquele em que um assistente é capaz de usar a força da besta. Mas o segundo estágio é aquele em que um mago é capaz de usar a verdadeira habilidade da fera. Virion, após anos de treinamento, conseguiu desbloquear o segundo estágio da Pantera das Sombras. Dessa forma, ele passa a dar a ele uma demonstração de seu poder, mostrando uma velocidade incrível enquanto esconde totalmente sua presença e mostra uma sede brutal de sangue. Ele também o ensina a esconder a presença de sua besta de outros magos. Assim, os dias vão passando, aproveitando seus últimos dias em Elenoir, até que chega o dia da partida. Tessia não consegue esconder as lágrimas e recebe um presente especial do antigo rei. Dessa forma, junto com um pequeno grupo de elfos, eles chegam à cidade flutuante de Shiruz. Arthur está diante de uma grande porta. Por 3 longos anos, ele viveu muitas aventuras. Perdeu muitos companheiros que jamais imaginou encontrar, e finalmente poderá ver seus pais novamente. Quando abrem a porta, uma criada o cumprimenta e, atrás dela, uma garotinha, que de repente se transforma em uma mulher, se aproxima dele. É sua mãe. De repente, seu pai aparece por trás e todos se misturam em um grande abraço. Ele então conta a eles sobre tudo o que viveu. Dá a eles uma vaga explicação de como sobreviveu à queda e a razão pela qual ele havia ficado em Elenoir, tudo sem mencionar o grande dragão e dizer a eles que o pequeno animal que ele tem ao seu lado é uma simples besta de mana. Sentindo-se um pouco mal com isso, ele cumprimenta a garotinha, Eleanor, sua irmã. O tempo pode passar, mas as pessoas não mudam. Seu pai se gaba diante dele de que está alcançando uma nova fase em seu círculo de mana. Mas ele fica surpreso quando Arthur diz que ele está muito perto de alcançá-lo. Então ele o desafia para um duelo para ver o quanto ele avançou. Nesse momento, chegam também os donos da casa, amigos de seus pais, e Vincent e Tabitha. Com eles está sua filha, Lilia. Todos saem para o jardim. Lá, os dois se preparam. Os primeiros ataques foram feitos para testar um ao outro sem usar magia, embora seu pai admita que o pegou de surpresa. Mas de agora em diante, ele vai levar isso a sério. Seu pai, que não teve uma boa formação, levou anos para chegar onde está e finalmente ser capaz de transformar sua mana em fogo, desenvolvendo assim punhos explosivos. Por outro lado, Arthur teve muitas vantagens desde que nasceu neste novo mundo. Isso culminou em seu controle total de todos os 4 elementos, dominando alguns até seu nível de desvio. Arthur usa a magia do raio e começa a atacar a uma velocidade incrível, impossível de igualar para seu pai. Ambos acertam um golpe, que gera uma explosão, mas seu pai consegue alcançá-lo. Mas assim como tudo começou, tudo terminou imediatamente. E, como era de se esperar, todos ficaram surpresos com as habilidades do menino de 8 anos. Vincent ainda não acredita no que acabou de ver, mas tenta persuadir Reynolds a matricular Arthur na Academia Shiruz. Ele vai adorar pagar seus estudos.
No entanto, Arthur, de forma séria, pede que o deixem passar mais tempo com sua família antes de decidir se quer ir. No dia seguinte, eles vão às compras. No caminho, ele descobre que a família Eustia é dona da casa de leilões mais importante da cidade, e seu pai tornou-se seu chefe de segurança, mas ele também recebeu uma pequena mudança. No entanto, nem tudo é paz e sossego. Há olhos observando-os. Apenas os magos mais talentosos podem frequentar a Academia Shirus. Desta instituição saem grandes estudiosos, líderes reais e militares. É inigualável por qualquer outra academia mágica no continente, e o diretor Goodski é em sua cabeça. Graças às conexões de Vincent com a academia, ele convenceu o diretor a avaliar Arthur pessoalmente, sem mencionar suas habilidades para ela. Então eles saem para o jardim da casa, onde iniciam o teste. Enquanto ele estava entrando com Virion, as artes marciais de seu mundo anterior se manifestaram como elementos neste novo mundo, eles só tiveram que se adaptar um pouco. Arthur lança alguns lobos em Goodski, mas ela usa a magia do vento para retornar seu próprio ataque, então Arthur se dirige a ela usando a magia do vento. Mas quando ele pensa que cruzou a defesa dela, ele é expulso violentamente. Quando ele para e começa a fazer outro ataque, Goodski cria alguns pequenos tornados. Ela fica impressião. Ada ao ver que Arthur passa por todas elas, mas a prova não acaba. Após um aviso, ela aciona uma magia sonora para deixá-lo inconsciente, mas isso não acontece, após o que ela considera o teste encerrado. Mas as surpresas não acabam para Goodski. Quando ela percebe que Arthur tem afinidade com os 4 elementos, ela perde o equilíbrio um pouco, e ela diz que ele pode ser o mago mais forte no futuro. Mas algo perturba Arthur, e ela percebe, então ela cria um pequeno campo onde ninguém pode entrar e nenhum som pode sair. Arthur diz a ela que mostrou a ela suas habilidades porque deseja algo dela. Ele quer que ela proteja sua família até que ele tenha o poder de fazê-lo. Goodski fica um pouco impressionado, já que nem mesmo o próprio rei seria capaz de fazer um acordo com ela. Mas ainda não chegou a hora disso. Arthur primeiro quer se tornar um aventureiro. Embora sua mãe não concorde e seu pai tente ficar do lado dela, tudo o que ele diz é em vão. Arthur tenta persuadi-los dizendo que poderia ir com um companheiro. Depois que as emoções se acalmaram, Reynolds diz a ele que em 2 meses, os chifres gêmeos virão visitar, então ele poderá começar sua jornada com um deles. Mais tarde naquele mesmo dia, Arthur vai ao escritório de Vincent e pede a ele alguns itens para poder seguir sua jornada, em troca de ajudar sua filha Lilia com o despertar de sua mana. Vincent e sua esposa não são bruxos, e Vincent espera que sua filha possa se tornar uma, embora as chances sejam muito baixas. Como era de se esperar, nem todos aceitaram bem, já que não existe isso de acelerar o despertar de um mago. Apesar de tudo, ele quer tentar. Depois de explicar a eles por um tempo o que ele fazia quando criança, eles continuam, embora o despertar não acontecerá em breve e pode levar anos. Dessa forma, Arthur passa seu tempo treinando e depois ajudando as meninas. 2 meses se passam e os chifres gêmeos finalmente chegam. Todos sentem remorso por não poderem fazer nada para impedi-lo de cair, pensando que ele estava morto. No entanto, agora todos estão prontos, pois algo importante está prestes a acontecer. É o aniversário da Casa de Leilões Eustia, onde objetos de grande valor são exibidos. Os chifres gêmeos vieram para ajudar na segurança do evento. Ao chegar lá, Arthur fica fascinado, pois nem mesmo em sua vida passada ele viu algo semelhante. Mas essa não é a única surpresa reservada para ele nesse dia. O rei Blaine Gleiner de Sapin e toda a sua família também estão presentes, já que são sócios de Vincent. O rei está interessado em Sylvie, mas ele não é o único. Alguém que acompanha o rei pede entusiasmado a Arthur para ensiná-lo mais sobre a pequena besta de mana que ele tem, mas o rei impede a interação. O grande leilão começa, com diversos itens valiosos de grande poder sendo exibidos, incluindo alguns núcleos de feras de mana de classe A. O próprio rei faz lances em alguns desses objetos. Vincent diz a Arthur que se algo lhe interessar, ele pode pedir. Após algum tempo, Arthur percebe a ausência de Sylvie e começa a procurá-la.
No entanto, o mago da família real está prestes a capturá-la. Arthur consegue fazer com que ela escape, mas nesse momento, o homem o ameaça dizendo que Sylvie será dele. Nesse instante, Arthur deixa escapar uma grande pressão e uma sede brutal de sangue, que deixa todos sobressaltados, deixando o mago real no chão. Felizmente, ninguém sabe quem causou isso. Coincidentemente, eles capturam um ladrão que é culpado por isso, mas tudo está longe de ser resolvido. O mago sussurra algo para o rei, que liga para o pai de Arthur para dizer que deseja receber a besta de mana de Arthur como um presente para seu mago pessoal. No entanto, Reynolds evita a ordem, dizendo que nem ele nem sua esposa têm qualquer controle sobre as escolhas de seu filho, já que ele conquistou suas habilidades por conta própria. O rei olha para Arthur, que o encara ameaçadoramente. O rei propõe então um acordo: se Arthur lhe der sua besta, ele poderá escolher uma espada de seu arsenal. Mas Arthur educadamente recusa a oferta. O rei, impaciente, faz-lhe uma pergunta direta. No entanto, Arthur responde com uma pergunta diferente, deixando todos atônitos. Os guardas reais atacam Arthur, mas ele os derrota com um único golpe. O mago real tenta lançar um feitiço bem próximo a ele. Nesse momento, Arthur ativa uma técnica que o permite separar-se do fluxo do tempo e entrar na primeira fase da vontade da besta. Com um olhar assassino e ameaçador, ele desfere um ataque que quebra uma das pernas do mago real. O mago tenta pedir ajuda, mas ninguém consegue ouvi-lo. No entanto, tudo acaba muito rápido. O rei, que conseguiu testemunhar o primeiro ataque de Arthur, não consegue acreditar no que vê. Em seguida, os gritos de Lilia invadem a cena. Todos ficam em estado de choque ao ver o estado do mago real, enquanto Arthur está caído no chão. 8 horas se passam antes que ele acorde. Um representante do rei está esperando por ele, oferecendo-lhe algumas moedas de ouro para esquecerem o que aconteceu. Em seguida, ele recebe uma explicação de que foram os próprios soldados que interromperam o ataque do mago, resultando na quebra da perna. Dessa forma, o incidente é apagado da memória de todos. No dia seguinte, eles decidem quem irá acompanhar Arthur em sua jornada aventureira, e é escolhida Jasmine. Agora só resta uma coisa a fazer: encontrar uma espada adequada para ele. Assim, eles retornam à casa de leilões, onde os seus tios esperam. Após horas procurando algo adequado, suas esperanças começam a diminuir. No entanto, Sylvie encontra algo, uma espada que ela não consegue desembainhar de forma alguma. Ela tenta todos os tipos de magia, mas é impossível para ela. De repente, ela tem uma ideia e entra na primeira fase do Domador de Feras, finalmente conseguindo desembainhar a espada. No dia seguinte, é o aniversário de Arthur. Há tempo para rir e chorar, eles se divertem, sabendo que será a última vez por um bom tempo. Quando ele se tornou rei em sua vida passada, ele estava sozinho. Ele perdeu sua família e teve que lutar sozinho naquele mundo. Mas agora ele tem uma família e precisa se tornar mais forte para protegê-los. Então, ele recebe alguns presentes que serão de grande utilidade para ele no futuro, até chegar o dia de sua partida. Foi difícil para todos deixá-lo ir. Ele passou 3 meses com eles, mas isso não compensa os 3 anos que esteve fora. Apesar de tudo, eles lhe desejam boa sorte em sua nova aventura. Junto com Jasmine, eles chegam à Guilda dos Aventureiros, e ela o patrocina para que ele só precise fazer o teste final. Uma vez lá dentro, eles se encontram com o chefe da instituição. No entanto, por alguma razão, a presença de Arthur incomoda Jasmine, especialmente quando ele menciona sua família. Arthur se apresenta como nota, pois esta é sua nova aventura e ele não quer que descubram sua verdadeira identidade. No campo de testes, os examinadores determinam as classificações dos novos aventureiros por meio de duelos curtos. Aqui, 2 companheiros chamam a atenção de Arthur. Elijah, que não precisou fazer o teste, foi classificado como aventureiro classe B, e Lucas, que tinha uma atitude arrogante. Mesmo após o fim do teste, Lucas tentou agredir o examinador, mas foi impedido e colocado na classe B. Agora é a vez de Arthur,
mas quando estão prestes a começar, são interrompidos por Caspian, um aventureiro de classe A, que examinará Arthur pessoalmente. Caspian não demonstra nenhuma abertura ou sede de sangue. Por alguma razão, Arthur está animado. Eles começam com ataques rápidos.